Olá, pessoal! Meu nome é Júnia Arnaud, sou professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Conosco aqui hoje o Daniel. Ei, Dani, beleza? Bora! Gente, a aula de hoje é sobre energia potencial elástica. A gente está numa sequência de energia, desde a energia cinética, na verdade, desde trabalho e energia, né? E nós vamos só terminar isso lá na energia mecânica, na semana que vem. Vamos fazer a sequência disso direitinho lá na sua escola. Bom, olha bem, a energia potencial elástica, ela pelo próprio nome, você já tem uma cola, tem alguma coisa a ver com você atuar em cima de uma mola. Pode ser alguma coisa que seja elástico, como um próprio elástico, elástico de cabelo, elástico comum daqueles de dinheiro, não importa, elástico. Por que que existe energia potencial relacionada ao elástico? Pelo seguinte, olha só essa figura. A ideia aqui é que você entenda que quando você coloca um objeto para oscilar, tá agarrado aqui no nosso elástico, eu desenhei como se fosse uma mola, né? Esse objeto, ele vai fazer esse processo de ida e volta devido a uma força que a mola provoca. A mola, ela tem a intenção de sempre ficar no seu, vou colocar alongamento, tá bom? Essa palavra quer dizer que ela não quer deformar. Se você a estica, ela quer voltar. Se você a comprime, ela também quer voltar. Esse processo de compressão ou de esticar a mola é uma deformação que você está provocando nela. E essa deformação, ela é causada por uma força que a própria mola é que vai estipular. O que que faz essa força na mola? São as qualidades específicas da mola. Por exemplo, se ela for uma mola de eixo de caminhão, ela foi feita para suportar toneladas devido à carga que o caminhão suporta. Mas se ela for uma mola de colocar a espiral no seu caderno, ela vai ser fraquinha, não tem nada a ver com o eixo de caminhão. Mas é uma mola do mesmo jeito. Tanto que se você esticar aquela mola da espiral do seu caderno, ela deforma e deforma permanentemente. Agora, se você for gentilmente, vamos fazer assim, mexendo naquela mola, ela não vai ser, a deformação dela não será permanente. O eixo de caminhão acontece a mesma coisa. Se você coloca sobre a carroceria do caminhão uma carga maior do que ele suporta, ele vai abrir, esse eixo não vai suportar, certo? Aquela mola foi feita para que o eixo desse uma certa mobilidade, para que as rodas pudessem passar em determinados locais da estrada sem que o eixo se rompesse, né? Ali, se você coloca uma carga superior, ela vai se romper de qualquer forma. Ela abre e não suporta mais, ela deforma permanentemente, tá bom? E a gente vai aprender um pouquinho sobre essa força de deformação aqui com Robert Hooke, que foi o cara que inventou essa lei que a gente chama Lei das Molas. Eu trouxe essa simulação para a gente dar uma olhadinha de como que foi que o Hooke estruturou essa lei. Bom, vamos lá. A primeira coisa aqui é uma mola presa num determinado, vou colocar como se fosse uma parede. O que que você vai ler aqui? Constante elástica. Constante elástica tem a ver com essas características que eu falei. Espessura, comprimento, material do qual ela é feita, tá? Cada mola vai ter uma constante elástica diferente, tudo bem? E essa força aplicada aqui é a força que eu vou fazer, puxando aquela mola ali para o lado, né? Eu quero, por exemplo, esticá-la. Eu não quero comprimi-la no primeiro momento. Então, olha bem, eu vou puxar essa mola para cá. Você conseguiu perceber que ela está esticada? Olha só o que eu quero que você veja. Aqui, nesse tracejado verdinho, era a posição de equilíbrio da mola. Aqui, nesse verdinho, você consegue visualizar o quanto você deformou aquela mola. Tá legal? E aqui você consegue visualizar
a força que a mola está fazendo, querendo voltar para o seu estado natural. Por último, a força que eu fiz, puxando a mola para o lado de lá. Aqui eu colocando valores, você consegue perceber direitinho o que aconteceu. A mola fez um valor de 100 newtons, tentando restituir, puxando de volta, a força de 100 newtons que eu havia feito, puxando ela para o outro lado. Deu para entender a lógica? O Hooke descobriu que existe uma proporção entre a força que a mola faz, que é essa azul de 100 newtons, e a deformação que ela está provocando, que eu estou provocando. Olha bem, se eu puxar para cá, eu estou comprimindo a mola, você está percebendo? Agora, a minha compressão foi para o lado contrário. Você conseguiu perceber? E aí, foi para o lado contrário do anterior, né? E aí, essa compressão que eu estou fazendo aqui, também estou fazendo uma força de 100 newtons contrária à força da mola. Tá bom? O Hooke, ele percebe que a quantidade de força que a mola faz depende das características específicas da mola e do quanto você deforma. Olha aqui para você ver se você consegue perceber isso. Com uma constante elástica de 200 newtons, se eu puxar um pouco aqui, olha, eu vou ter uma deformação menor, a força que eu faço é igual à força da mola. Agora, se eu aumentar a constante elástica da mola para 500, eu estou transformando a mola numa mola mais firme, mais dura, né? E aí, olha o que aconteceu com a deformação. Quase não existe mais. Por quê? Porque é muito difícil ali eu conseguir fazer a deformação. Para isso, eu deveria aplicar mais força. E aí, eu conseguiria deformar aquela mola um pouco mais. Deu para entender a lógica do Hooke? Outra coisa que ele fez de bastante interessante foi o seguinte. Olha só. É possível verificar isso. Se eu pegar, olha, aquela mesma mola nossa anteriormente e fizer esse movimento nela, eu percebo a deformação aumentando para o lado, né, fazendo crescer a sua energia potencial em relação à sua elongação, né, e voltando aqui no zero, como se eu conseguir chegar lá, vai ser ótimo. No zero, com deformação nula, aí eu vou mostrar que a energia potencial aqui é zero. E aqui na sua compressão, eu vou ter uma energia novamente potencial, só que do lado contrário, mostrando que eu fiz uma compressão na mola. Tanto para o lado de lá, quanto para o lado de cá, são chamados de deformação. A deformação pode ser tanto para você esticar a mola ou para você comprimir a mola, tá? E o Hooke falou que ele conseguiu mostrar que existia uma energia potencial relacionada com essa quantidade, tá bom? Bom, vamos dar uma voltada lá nos nossos slides que a gente vai perceber essa continuação aqui. Vamos lá. O que acontece? A energia potencial, então, ela vai ser garantida porque houve essa variação da quantidade de energia, da quantidade de força da mola durante o seu processo de deformação, né? Olha bem, nesse primeiro estágio aqui, eu estou chamando de força elástica, tá legal? A massa está no local onde eu estou comprimindo, vamos dizer assim, eu estou comprimindo a mola para cá. Ela tem a tendência de ir para lá. Aqui seria o seu local de não havendo nenhuma força sobre ela, tá? E aqui eu estou alongando a mola. Então, existe uma força para o lado de cá que ela está puxando aquele objeto de volta. Então, quando ela está sendo comprimida, ela tende a empurrar o objeto e quando ela está sendo esticada, ela tende a puxar o objeto. Aqui seria o local onde aquele objeto não está sofrendo nenhum tipo de força da mola, porque a mola não tem nenhum tipo de compressão, nem nenhum tipo de elongação. Tá legal? Bom, a força então vai ser dada por essa equação que está aqui, ó. F é igual a K vezes X.
onde K é igual à constante elástica da mola e X é essa deformação que a gente provocou, tá bom? Só um detalhe, essa constante elástica da mola, ela vai ser a quantidade medida especificamente daquela mola, tá? Então, existe um laboratório, por exemplo, que vai construir caminhões, que vai fazer a mola do eixo especificamente para 1 tonelada, para 2, para 10, para sei lá quantas toneladas. Tá legal? Por que que ele vai fazer isso? Porque a mola que ele precisa é específica dele, tá bom? Então, na hora de construir, a gente vai ter uma constante elástica específica daquele material que a gente quer trabalhar, tá bom? Isso aí. Bom, vamos lá. Então, o trabalho da força elástica agora é o que nós vamos ver aqui. O que que acontece com a força elástica? Quando a gente fez as outras situações de trabalho, a gente tinha uma força constante. Você concorda que durante o cálculo de trabalho, lá na aula de trabalho e energia, a gente usava o valor de uma força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância, blá, blá, blá. Pois é, gente, o que que acontece aqui? Aquela força lá era a mesma força durante o tempo todo. No nosso caso, não é. Quando você estica uma mola, quanto mais longe ela estiver do seu estado de equilíbrio, mais força ela vai puxar a pontinha. Então, na medida em que ela vai voltando para a sua posição normal, ela vai diminuindo o valor da força, sacou? Então, essa força não é constante. Como ela não é constante, a forma de calcular trabalho na energia potencial elástica é através de gráfico, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Olha, o gráfico vai estar aqui, ó, a variação da força em função da deformação, e aqui vai ser K vezes X, sendo que K é a constante elástica da mola e X é o valor da sua deformação. A área da figura que ficou aqui vai ser o nosso trabalho. Nesse caso foi um triângulo, tá bom? Então lembrem-se, a força elástica não é constante, então o trabalho só pode ser determinado por uma área, tá legal? Beleza? É isso. Bom, aí o que que eu fiz aqui? Só para você pegar a relação, energia potencial elástica de 2 pontos, né? E aí você faria a subtração entre esses 2 pontos para determinar o valor do trabalho. Bom, agora vamos ver como é que isso funciona na prática? Algumas questões aqui para a gente trabalhar. Ó, Enem de 2018. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado. Olha a figura. Então, ele coloca uma mola, vamos dar uma olhada na figura com calma, ele coloca uma mola, o objeto que vai ser lançado aqui, o trilho está lá dentro, né? A mola e o objeto estão dentro do trilho, bacana, já entendi. Continua. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Olha, gente, para que a velocidade de lançamento seja aumentada 4 vezes. Como é que eu vou fazer isso, gente? Antes de eu ler as opções, olha o que eu trouxe para você enxergar. A energia potencial elástica, de onde que ela vem? Da mola. Você concorda comigo? Ela vai ser transformada em quê? Em energia cinética, porque você quer dar velocidade para o seu objeto. Você concorda comigo? Entendeu? Lembra de eu falar das transformações de uma energia na outra energia? Então, eu quero que a energia da mola se transforme em velocidade. Então, bora. Eu fiz o quê? Eu peguei as equações, olha. A equação da energia elástica com a equação da energia cinética. Meio de Kx2 e meio de mv2, tá bom? O meio, ele pode simplificar, sobra só Kx2 e mv2.
A pergunta do cara não era qual era a velocidade? Então, eu isolei a velocidade aqui, tá? Eu peguei o V, deixei ele sozinho, peguei o M e passei para o outro lado. Como ele estava multiplicando, ele desce. Então, ficou K vezes X ao quadrado, perdão, sobre M. Ah, como aqui é ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz lá do outro lado. Então, a minha velocidade ficaria X raiz de K sobre M. Até aqui estamos bem? Porque esse tanto de letra, às vezes, a gente dá uma confundida. Até aqui estamos bem? Ok, vou dar uma limpada no quadro. Ele quer, o que ele pediu para a gente fazer? Que a velocidade seja aumentada 4 vezes. Para aquele valor V igual a X, raiz de K sobre M, ser aumentado 4 vezes, eu vou multiplicar ele por 4. Então, a minha nova equação para determinar a velocidade seria vezes 4. Aquilo ali vezes 4. Foi só isso, tá bom? Você entendeu? Eu tenho que achar vezes 4. 4x K sobre raiz de K sobre M. Bom, olha só, vou apagar o quadro e vou dar uma voltadinha aqui. As opções que ele colocou para mim. Manter a mesma mola, o que quer dizer manter a mesma mola? É não modificar o K, tá? E aumentar 2 vezes a sua deformação. Quem que é deformação, gente? É X. Então, olha bem onde que isso vai dar? Apaguei. Só para você enxergar. Mantém o mesmo K e multiplica 2 vezes no X. Isso deu 2x raiz de K sobre M, não é igual àquilo. Concorda? Eu tenho que chegar naquilo. Então, eu vou olhar em todas elas, qual é a que a gente vai chegar naquilo, na 4x raiz de K sobre M. Olha a outra. Manter a mesma mola novamente, mas aumentar 4 vezes a sua deformação. Viu? Olha, vamos lá. Mesma mola está onde? Aqui no K. E 4 vezes o X, que é a sua deformação. Cheguei lá? Cheguei, não foi? Maravilha. Então, a minha resposta é a letra B. Agora, deixa eu ver as outras, só porque vai que eu errei, né? Aí a gente tem que ir tentando. Bom, a próxima, perdão. Manter a mesma mola de novo, mesmo K. Aumentar 16 vezes a deformação. Aqui é 16 vezes X. Já sei que não vai dar, né? Beleza. Próxima, trocar a mola por outra. Então, agora eu já não tenho mais o mesmo K. De constante elástica 2 vezes maior. E manter a deformação. Deixa eu dar uma olhada nisso para ver como é que ficou. Olha. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes K e manter a mesma deformação, olha lá, tá vendo? Não cheguei lá no 4x raiz de K sobre M. Lembra, toda a paciência é pouca nesse momento, porque eles não dão questão para você ficar fazendo conta muito rápido. Você tem que raciocinar, gente. Você tem que raciocinar. Esse raciocínio é o que a gente quer que vocês façam. Tá? Bom, a última aqui foi só para você ler, para você ver como é que foi. Trocar a mola por outra, troquei a mola por outra, de constante 4 vezes maior e manter a deformação. Então, olha lá. Bora. Trocar a constante por outra de constante 4 vezes maior e manter o X. Beleza? Bom, como aqui é 4... Raiz de 4 é 2, então eu posso colocar o 2 fora da raiz. Vai dar 2xk sobre m, que também não é a nossa velocidade, 4x, né? A nossa velocidade só foi encontrada na letra B. Tá bem? Dá uma olhadinha nas questões que eu coloquei mais pra frente no slide. Tem bastante lá para você dar uma pesquisada. Bom, gente, agradeço muito por terem participado da aula de hoje. Um grande abraço para vocês todos. Até a próxima aula.